Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas, fazendo uma análise sobre o atual momento do PIB brasileiro. O advogado Marcos Bernardini alertando e comentando como os consumidores devem proceder em caso de cobranças irregulares e indevidas. O economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, fazendo um balanço da economia brasileira, comentando sobre taxa de juros, inflação e inadimplência. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a doutora Márcia Meng, superintendente da Receita Federal em São Paulo. Fique conosco. Olá pessoal do SINP, prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos falar um pouco do que aconteceu no PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, em 2023. Felizmente logramos ter um crescimento econômico de 2,9%, mas é importante deixar claro que esse 2,9%, em grande parte pelo lado da oferta, foi por causa que o agronegócio cresceu bastante. E pelo lado da demanda, que a gente usa consumo, investimento, foi por causa da PEC da transição. Não teremos mais uma PEC da transição dando dinheiro para a população. Até porque se fizermos mais uma PEC da transição, fizermos mais política fiscal expansionista, a dívida pública pode subir e fazer com que a curva de juros aumente. Então, aquilo que a gente sempre fala quando nos encontramos com o pessoal do SINP. Se eu aumentar demais o gasto do governo, eu vou pedir mais taxa de juros para comprar título. Bom, mas voltamos para o PIB. O PIB, felizmente, cresceu 2,9%, em partes por causa do agronegócio e do consumo. Temos uma notícia que não foi tão boa. O que aconteceu? Nos 3 últimos trimestres do ano, a formação bruta de capital, leia-se investimento das empresas, acabou caindo. Mas qual é o problema? Se o consumo subiu, o investimento das empresas acabou caindo. O problema é que quando o investimento da empresa cai, o PIB potencial, até onde a gente pode crescer, acaba voltando para cá. Então você fica com menos possibilidade de crescimento econômico sem acelerar a inflação. Bom, mas isso é passado, 2023. 2024 temos o quê? Felizmente, como a gente sempre fala, tenho o prazer de estar com vocês novamente, o Brasil continua sendo uma boa alternativa para investidores estrangeiros. Mas eu não tenho nossos problemas? Claro que a gente tem nosso problema. Mas eu não sou Argentina, como a gente sempre fala, eu não sou Venezuela, eu não sou Turquia, eu não sou Rússia, eu não sou Ucrânia, não tenho um drone na minha cabeça. O gringo olha para a gente e fala: México, Índia e Brasil são 3 países que continuam tendo seus problemas, mas como eu falei, não como os problemas que nós apresentamos. 2024, o que a gente espera? Consumo deve subir um pouco. Por quê? Porque a renda do trabalhador está subindo, já vou dizer que isso é bom, mas ao mesmo tempo pode não ser tão bom. Outra, investimento deve subir, porque a despeito de ter caído 3 trimestres, as empresas não podem ficar muito tempo sem investir, porque senão acaba sucateando o parque industrial. Então o investimento deve subir também. Ajude-se aí o processo de queda de taxa de juros do Banco Central. A política monetária está diminuindo a taxa de juros. Ela está diminuindo a taxa de juros, mas aí vem um efeito que não pode ser tão positivo, que apesar de aparentar ser positivo. O que é? O nível do desemprego do Brasil está caindo. Isso é uma notícia excelente. Está em 7,4, pode bater 7, mas, como eventualmente nós até já comentamos, se começa a cair demais, não vamos esquecer, 43% da população brasileira não tem um ensino médio. Portanto, vai chegar um ponto do nível do desemprego de 6,5%, que vai começar a suscitar pressões inflacionárias, porque nós não temos pessoas qualificadas para o trabalho que geralmente as indústrias estão precisando. Então, se isso acontecer, se o desemprego, que é uma ótima notícia, continuar caindo, pode fazer com que o Banco Central pare de reduzir a taxa de juros nessa velocidade de 0,5% em cada reunião.
Então, isso é um ponto positivo, mas vamos levar em consideração. Cada vez que eu olho, é um conselho nosso de economista, cada vez que eu olho a taxa de desemprego, veja se ela não está caindo muito rápida. Se por um lado aumenta a renda do trabalhador, por outro lado está acabando os trabalhadores qualificados e isso pode dar uma pressão inflacionária de salário e uma pressão inflacionária de serviço, que inclusive é o que nós vimos na última saída do IPCA para fevereiro de 2024. Mas, no final das contas, esperamos um crescimento para 2024 da ordem de 1,7, 1,9, mas eu estou certo? É difícil você estar certo. É difícil você falar que vai acontecer. O que eu estou falando vale para hoje. Amanhã pode acontecer um novo interlúdio na Rússia com a Ucrânia, trazer mais 150 mil soldados e tudo aquilo que a gente falou não vale mais. Mas se tudo der certo e condições constantes, devemos crescer de 1,7 a 1,9 e o Brasil continua sendo a bola da vez para os investidores internacionais. Câmbio deve beliscar, continuar beliscando 5, 5,10, não vai estourar, não vai para 6, não vai para 5,50 e é isso que a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. O principal desafio da economia brasileira em 2024 é retomar o crescimento econômico. O crescimento econômico que ficou estagnado principalmente no segundo semestre do ano passado. E para que isso aconteça, 3 condicionantes precisam ser observadas. A primeira delas, a inflação tem que cair. A segunda delas, a inadimplência tem que cair. E a terceira, as taxas de juros também precisam cair. A inflação talvez seja o principal fator e ela, felizmente, já está caindo desde o ano passado. E esse ano a tendência é que fechemos 2024 com uma inflação ao redor de 3,8%, basicamente cumprindo as metas estabelecidas aí para o Banco Central. Então, na inflação, parece que as coisas estão realmente caminhando bem. Taxas de juros ainda estão muito altas. Nós estamos falando de uma Selic ainda acima de 10%, apesar do Banco Central já ter iniciado um processo de redução desde agosto do ano passado. Porém, para que a economia possa crescer, os juros precisam cair ainda mais. Nós estamos falando de taxa de juros que deve ficar, ou tem que ficar abaixo de 10%, em algum momento desse ano, principalmente ali a partir do segundo semestre. Se de fato isso acontecer, vai dar uma boa contribuição, principalmente através do mercado de crédito para o crescimento econômico. E o terceiro fator é a inadimplência. A inadimplência também está muito alta e precisa cair. E nós estamos falando de 72 milhões de brasileiros que hoje estão na situação de inadimplência. É praticamente um recorde histórico. E para as empresas também, nós estamos falando de 6,7 milhões de empresas em situação de inadimplência. Claro que com a queda da inflação, com a queda dos juros e com a retomada do crescimento econômico, a tendência é que a inadimplência também entre numa trajetória de queda, que é a que nós esperamos e desejamos que aconteça, principalmente agora a partir do segundo trimestre, já que o primeiro trimestre do ano é um período mais conturbado. Nós temos aí despesas como IPVA, IPTU, material escolar, que sempre acabam pressionando muito o bolso do consumidor. Então, a partir de abril, março, abril, o consumidor consegue equilibrar um pouco melhor suas contas e a tendência é que, juntamente com a queda de juros, inflação e também queda do desemprego, a inadimplência possa cair e, com isso, vai melhorando o ambiente para o mercado de crédito e, juntamente com a queda de juros, vai reimpulsionando a economia brasileira. Então, é isso que nós esperamos em 2024. Aos poucos, com essas tendências acontecendo, inflação caindo, juro caindo, inadimplência caindo, a economia brasileira possa reencontrar o caminho do crescimento econômico, fechando este ano com uma taxa de crescimento ali em torno de 2% e até um pouco mais em 2025, se essas tendências de fato se materializarem. Hoje, quanto mais fácil fica o consumidor realizar transações, operações, compra, venda de produtos, seja pela internet ou transações bancárias, do outro lado, ele também tem que tomar muito cuidado com golpes, fraudes e principalmente cobranças indevidas.
Muitas são as situações em que o consumidor, mesmo sendo uma compra correta, um produto correto, um aplicativo, uma transação certa, ele acaba sendo cobrado indevidamente, seja por taxa bancária, por emissão de boleto, taxa por emissão de uma nota fiscal, seja lá o que for, o consumidor ele precisa estar atento e saber se efetivamente ele deve ou não pagar aquela taxa. Nesse caso, o consumidor ele tem direito a receber de volta aquilo que ele pagou indevidamente. E se a cobrança persistir, além de receber de volta, ele tem direito a receber de volta aquele valor em dobro. Então, fique sempre atento, veja exatamente se aquela cobrança é devida, se aquela taxa é devida, vá até o Banco Central, o site do Banco Central, vá até o Procon ou outros sites de reclamação ou de informação ao consumidor, fique atento e não caia em nenhum golpe. Se eventualmente, inclusive, esse valor for negativado, for por Serasa ou SPC, além da devolução em dobro, você ainda tem direito a pedir uma indenização por dano moral. Na dúvida, consulte sempre um órgão de proteção ao consumidor ou mesmo um advogado. Entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo no nosso estúdio Márcia Meng, superintendente da Receita Federal em São Paulo, que, aliás, no ano passado tivemos o privilégio de entrevistá-la. E lá nós perguntávamos, a senhora como a primeira mulher que assume a superintendência da Receita Federal, como se sentia? Pouco tempo se passou e eu pergunto agora, passados praticamente um ano, como é que a senhora se sente como a primeira mulher na superintendência? Na superintendência de São Paulo, né? São Paulo. Bem mais confortável, né? Depois de um ano enfrentando todos os reveses que existem, estar nessa posição, eu já me sinto bem mais confortável. Parabéns aí por todo o trabalho que vem sendo feito pela Receita. Naquele momento, a senhora anunciava mudanças da postura da Receita Federal. E hoje nós vamos falar muito mais de mudanças que estão vindo. Algumas que foram anunciadas ontem, que é do passado, que a partir do mês que vem poderá ter adesão daqueles que têm problemas, etc. E a nova política daqui para frente. Vamos começar com a nova política daqui para frente? Nos conta qual é a mudança que a Receita Federal quer trazer de bom para a sociedade. Eu diria que, na verdade, eu estou vindo aqui agora para cumprir promessas, né? Porque da outra vez eu disse que a Receita estava mudando o seu viés de atuação, verdade, mas não havia nada de concreto a ser apresentado em relação a isso, era só um protocolo de boas intenções, né? Verdade. Hoje nós temos, tramitando no Congresso, um PL que trata de conformidade, né? Na verdade, ele é um PL que ele tem um tripé, né? O primeiro tripé são programas de conformidade, o segundo pé desse tripé são o melhor controle dos benefícios fiscais, que não significa deixar de ter os benefícios, mas dar o benefício a quem de fato o programa de governo pretende que usufrua do benefício, né? Sim. E o último tripé, o devedor contumaz, ou seja, empresas que sistematicamente se usam da estratégia de não pagar tributo e com isso concorrendo de maneira ilegal, sendo colocadas num cadastro, né, sob critérios objetivos, para que elas possam ser tratadas de maneira diferente. Essas não são empresas que aderem a um programa de conformidade, né? Graças a Deus, é um número pequeno de empresas que acabam entrando nesse cadastro de devedor contumaz, né? Que bom. Esse projeto de lei está no Congresso Nacional. Isso. E eu acho que hoje nós vamos falar dos benefícios que ela trará se for implementada, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, que acreditamos que será aprovado e sancionado. Assim nós desejamos. Mas vamos falar um pouquinho desses benefícios. Quais seriam? Tá. Esse PL ele foi proposto pela Receita, foi proposto com regime de urgência, então a tramitação dele deve terminar em poucos dias aí, ou já está na mesa do
do presidente, acabou de entrar o substitutivo, né, para a Câmara possa fazer os seus aprimoramentos, mas está em discussão nesse momento. Eu acho que a parte que mais interessa aos associados do SINP é o programa Sintonia, né, que é um dos programas de conformidade, né. O programa Sintonia, ele materializa, através agora de uma lei, né, benefícios reais aos contribuintes. Então, não é só uma troca do seja bonzinho que você vai ser bem atendido, não é uma coisa tão subjetiva, né. Esse programa ele pretende não só melhorar aprimorar o relacionamento com os contribuintes em geral, ele também pretende fornecer o que a gente chama de bônus de adimplência, ou seja, as empresas que estiverem conforme, né, esse programa ele tem um ranking de acordo com o perfil de conformidade das empresas. Aquelas empresas que permanecem no alto do ranking por mais de um ano, elas passam a ter benefício de diminuição de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido. Se elas ficarem 2 anos nesse alto patamar de conformidade, elas recebem 2% de diminuição na contribuição social. E no 3º ano, e aí, daí em diante, 3%. Que beleza, quer Esse dizer, é um dos redução de impostos. de valor a pagar. Tá? Então, um dos benefícios é a redução do valor a pagar. O segundo benefício é o melhor relacionamento com a Receita, isso implica também em preferência, empresas que concorrem em licitação, elas terão preferências, em caso de empate, numa licitação com os órgãos públicos. Que bom. Outra vantagem que essas empresas têm é a parte de ressarcimento também, elas têm preferência pelos ressarcimentos, né? Então, é uma série de medidas que vem concretizar, eu diria até que premiar, né, as empresas que já são, a maioria delas, e estão conformes, né? Então, isso vai incentivar que cada vez mais empresas, que seja por qual motivo, porque muitas vezes a inconformidade ela não se deve a uma intenção, se deve a uma dificuldade da empresa, né? Mas vai incentivar cada vez mais as empresas a progredirem e investirem no seu nível de conformidade para ter benefícios reais. Ou seja, aquilo que foi um protocolo de intenção no ano passado, temos a oportunidade, se o Congresso Nacional aprovar a legislação, de uma implementação e benefícios daqui para frente para essas empresas. Perfeitamente. Bem, quando se fala do relacionamento, claro, que se fala de continuidade da existência de uma empresa. Uhum. Ontem foi publicado aquilo que havia sido anunciado há algum tempo atrás para as empresas que estão com problemas, que não pagaram, tiveram, enfim, qualquer tipo de problema que exista, que é a intenção do contencioso zero. Uhum. Como é que a senhora analisa essa confluência de fatores, de poder limpar o passado e ter uma nova visão de futuro? Uhum. Eu acho que se abre uma grande oportunidade para o Brasil. Não é nem para a Receita, nem para os contribuintes, é para o crescimento do nosso país, né? Ontem nós já temos o programa litígio zero, né, mas que ele não estava materializado ainda em nenhum edital propondo uma solução para as dívidas passadas das empresas, né? Claro. Esse edital publicado ontem, ele trata de estabelecer critérios, e aí a empresa, analisando esses critérios, vai ou não aderir, mas aderindo ela pode transacionar as suas dívidas dentro do âmbito administrativo, né? Ou seja, elas podem, junto à Receita Federal, ter um abatimento nas suas dívidas para poder efetuar o pagamento, né? E isso dá às empresas, como eu disse, a maior parte delas, elas caem na inadimplência por uma questão superveniente, né? Então, é uma oportunidade para as empresas superarem esse problema que elas tiveram, quitarem as suas dívidas e, com os vários programas, aderir a um programa de conformidade que permaneça dando a ela uma longa vida e aí com redução de tributos, né, e muitas facilidades para o futuro. Que é o objetivo de todos nós, né? Todos nós queremos isso para o Brasil. Agora, a Receita Federal também está passando por reestruturações fortes, no sentido e na direção a que a senhora está informando desde o ano passado e se concretizando agora. Dá para falar um pouquinho sobre essas reestruturações ou ainda é âmbito interno da Receita?
Não, a reestruturação da parte tributária, ela já vem se materializando nessas alterações legislativas, né? E quanto mais transparência a gente tiver aí, sobre isso, ou seja, quanto mais as empresas souberem que há instrumentos para resolverem os problemas que elas tiveram, né? Ou têm ainda, né? Eu acho que mais há o incentivo positivo para que elas invistam na sua conformidade, porque conformidade tem custo. A gente não pode esquecer disso, né? Então, a empresa, obviamente, ela tem finalidade de lucro, então ela faz o custo-benefício, né? Então, se ela for incentivada positivamente, inclusive com redução tributária, se ela estiver mais conforme, o incentivo para ela estar mais conforme está dado, né? Então, aí a gente deixa, eu acho que os empresários numa situação muito mais confortável, né? Porque eles precisam empreender para gerar empregos, para gerar riquezas para o país, e o papel que a Receita tem feito é de incentivar aqueles que querem empreender de uma forma correta, né? Então, a mudança de enfoque. Totalmente. Né? Que é a mudança de visão. Né? Que o passado era o leão que queria comer, enfim. Né? E agora me parece que é um clima onde a transparência, a confiança é uma das grandes tônicas. São 3 itens dessa nova visão, 3 pilares, não é isso? Sim, sim. Quais são? Nesse PL nós temos uma parte que é conformidade, uma parte que é controle dos benefícios, tá? Isso eu acho bastante importante frisar. Não se pretende retirar benefícios. Porque o problema que é enfrentado hoje pela administração tributária é o fato de os benefícios, muitos deles serem de autofruição. E, portanto, não haver um controle de se de fato quem está usufruindo daquele benefício, ele é aquela pessoa que o programa de governo pretende atingir. Né? Então, é muito difícil de controlar esses benefícios e a Receita Federal há muito tempo, aliás, não foi a Receita, a sociedade, né? Nós temos uma emenda constitucional, né, se eu não me engano é 109, que ela trata da obrigatoriedade da gente reduzir o percentual do impacto desses benefícios no nosso orçamento federal, né? Hoje nós temos cerca de 4,6% da LOA impactada pela redução devido a benefícios fiscais, e essa emenda constitucional obriga que seja 2%, né? E a nossa intenção é que esses 2% sejam atingidos não com corte de benefícios, mas para concessão do benefício a quem realmente precise ser atingido. Isso também permite, esse maior controle permite nós verificarmos se o programa de governo está atingindo seu objetivo ou não está atingindo seu objetivo. Né? E adequá-lo se for necessário. Isso, e readequá-lo se for necessário, né? Porque hoje essa falta de controle nos dificulta. E a única coisa que se pretende neste caso específico é que haja uma declaração eletrônica bastante facilitada de quem está usufruindo desses benefícios, e isso ter uma transparência ativa, ou seja, todo mundo saber que empresas recebem benefícios, que empresas não recebem. Porque dessa maneira é possível até saber se a concorrência está acontecendo de forma legal. Né? Então, que é importantíssimo. O que é importantíssimo. Esse segundo pilar, então, é o controle dos benefícios. E o terceiro é aquele devedor que não quer pagar, que tem como estratégia de negócio não pagar o tributo para concorrer de forma desleal. Né? Então, se vocês se derem ao trabalho de ler os detalhes do PL 15 de 2004, ele trata lá de questões objetivas. Então, empresas que devem mais de 15 milhões, que devem há mais de um ano, que devem há mais de um ano e também não ofereceram nenhum tipo de segurança de que ela vai fazer o pagamento caso seja identificado que ela deve mesmo. Né? Então, é uma série de critérios objetivos, né, para que a gente possa atuar com transparência até para as empresas saberem, bom, eu estou no papel de devedor contumaz e pensar o que ela quer fazer sobre isso. Claro. Porque hoje eu acho que as empresas vivem a insegurança de não saber o que a Receita vai fazer em relação à situação que ela se encontra. Se vai estender a mão ou se vai punir, né? Sim. Então, eu acho que o recado mais importante é que a nossa intenção é sempre estender a mão. Quando necessário e quando não for possível outra coisa, aí não tem outra via que é a via da cobrança efetiva daquele crédito. Né? Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Gostaria de conversar muito mais, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa que a Receita está fazendo e irá fazer. Mas, por favor. Eu fico feliz em voltar aqui depois e poder cumprir as promessas, né?
que eu disse no passado que era uma mudança de cultura da Receita Federal, né? Essas legislações que estão saindo, esses programas que estão saindo, e eu peço a vocês que acompanhem esses programas para que vocês não percam oportunidades que às vezes estão disponíveis, né? Às vezes o próprio desconhecimento pode levar a pessoa a não aproveitar uma oportunidade que está sendo oferecida, né? Então, a gente até conta com o SIMP para que divulgue esses programas, né, de conformidade, de resoluções de questões passadas, para que todos os empresários possam ter conhecimento e aproveitar essas oportunidades. Conto sempre com o SIMP. Nas boas causas, conto sempre conosco. Márcia Meng, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito na tua gestão, como a primeira mulher dando exemplo de mudança de postura, ou contribuindo com a mudança de postura da Receita Federal. Parabéns, obrigado. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.